Bem-vindo, aluno do Passe na CPA, professor Leão aqui. Vamos estudar um assunto bem interessante a respeito do produtos de investimento de rendas fixas e renda variável, desse lançamento desses produtos no mercado regulamentado pela CVM, que são as ofertas públicas. Então a gente vai entender um pouco a respeito dessa parte de oferta pública, porque cai o conceitual. Por que é importante vocês entenderem uma oferta pública? Porque atuando no mercado financeiro, como consultores de investimento, vocês vão ter que explicar aí para os investidores, os clientes da sua carteira, do seu banco que for trabalhar. Quando houver uma oferta pública, vocês vão ofertar, vocês fazem parte do Sistema Nacional de Distribuição de Investimentos, logo vocês têm que conhecer esses assuntos aí. Dá uma olhada então, vamos lá. Oferta pública primária, tá, gente? Primeira coisa, de oferta pública que a gente vai começar a ver. Eu estou testando minha canetinha aqui, bacana. Oferta pública primária, conceito. Lembra que eu falei para vocês de mercado primário. Mercado primário é o mercado onde os títulos estão sendo lançados, tá? O que é um lançamento? É criação, beleza? Então, basicamente eu tenho essa palavra-chave, porque o título não existia, começou a existir um título, um valor imobiliário, um investimento novo, tá? Então, investimentos novos, lançamento de investimentos novos é oferta pública. O que essa oferta pública abrange? O que ela precisa ter? Primeira coisa, o que é um banco líder, agente underwriter? Banco líder é uma instituição financeira que ela vai fazer a coordenação da oferta, ela vai levar a empresa que está abrindo, né? Ou seja, que está numa oferta pública primária, seja underwriter, IPO, ele vai fazer o quê? Ele vai levar a empresa para a bolsa para ela fazer a abertura de capital, tá? Ela vai fazer a propaganda dessa empresa, ele vai contratar os demais participantes dessa oferta, as demais instituições que vão estar participando, lançando esses papéis no mercado, essas ações, certo? E o que mais que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por fazer o prospecto. Tá? O prospecto é um troço gigantesco, ou seja, é um manual da oferta, mais ou menos, basicamente falando o que é um prospecto. Então, que vai colocar todos os detalhes aí dos papéis que estão sendo lançados no mercado. Então, quem é o agente underwriter aqui sempre é um banco de investimento. Lembra que o banco de investimento tem essa, né, underwriter, tá? Ele é responsável por esse processo, tá? E ele vai coordenar o pool das instituições. Pool das instituições é exatamente todo o grupo das financeiras que vão estar ajudando na oferta. Due diligence. O que significa o due diligence, tá? O due diligence, ele serve como uma proteção para os investidores, porque ele tem que cuidar tanto da empresa, ou seja, fazer uma devida divulgação da empresa que está lançando papéis, e cuidar também dos investidores, né? Então ele tem que cuidar para checar a veracidade. Ele, queira ou não, tem uma certa responsabilidade sobre aqueles itens que ele está colocando no prospecto, na oferta, tá? Então ele não pode, acatar qualquer informação como sendo verídica. E verificar a destinação dos recursos, ou seja, está indo buscar recursos no mercado de capitais, por quê? Para quê? Né? Por que a empresa quer crescer? Ela tem ou por que crescer? Né? Elabora a documentação, e isso aqui é muito chave, tá? Prospecto. Existem dois tipos de ofertas, tá? Quando eu estou falando de IPO, beleza? Ok? E eu posso ter uma oferta pública primária de renda fixa, por exemplo, uma oferta pública de debêntures, onde os recursos estão indo para o caixa da empresa, porém você não está se tornando sócio da empresa, está se tornando um credor. Então existe oferta pública primária de renda variável, IPO eu falo de ações, e existe renda pública primária de renda fixa. Tá? Beleza, ótimo. Eu tenho straight, oferta firme aqui. O que quer dizer esse trem aqui?
Quando eu estou falando straight, oferta firme, significa que o banco que está coordenando a oferta, caso o mercado não compre, não adquira os papéis que são foco, objetivo da oferta, que estão sendo ofertados, o próprio banco vai comprar esses papéis. Vai entrar dinheiro no caixa. Então, oferta com garantia firme significa que no regime de garantia firme, o banco garante que o dinheiro vai entrar para a empresa que está soltando esses papéis para o emissor. Beleza? E, então, straight, né? Firme, oferta firme. Adquire as ações ou os papéis não colocados no mercado, tá? Então, o banco assume o risco da colocação. O agente underwriter, tá? Isso aqui cai bastante, essa palavra. O agente underwriter não é a emissora, hein? É o banco que está ali do lado, dando uma consultoria para a empresa. E o best effort é quando esse agente underwriter ele vai fazer o seu melhor, porém, ele devolve à empresa títulos ou ações não colocados no mercado. O emissor assume o risco daí. Regime de melhores esforços é porque o coordenador tentou vender os papéis, não conseguiu vender esses papéis. No caso, infelizmente, nessa questão, se ele não conseguiu vender esses papéis, ele vai devolver daí esses títulos aí pro emissor, beleza? Agente fiduciário, esse cara aqui, ó, essa figura, ele é exclusivo de ofertas de renda fixa, gente. Ações exclusivo apenas em ofertas de produtos de renda fixa. Exemplo, debênture. Esse serviço. Cuidado, tá? O agente fiduciário ele protege os interesses dos credores, dos investidores que estão entrando aí, certo? Ele faz a vistoria das cláusulas, as condições que foram colocadas, certo? Ele alerta e vistoria e faz a contínua fiscalização do cumprimento da escritura da debênture. Pode ser uma pessoa natural ou uma instituição financeira autorizada pelo Bacen. Pode ser, geralmente, advogados assumem isso. Se forem, no caso, pessoas físicas, eles assumem essa parte. Só que o agente fiduciário ele não paga a dívida. Ele não vai garantir a emissão nem o recebimento do título. Então, por exemplo, se a empresa para de pagar os juros referentes da debênture, tá? O que vai acontecer? Nesse caso, nesse exclusivo caso, ele vai cobrar, ele vai entrar, vai pedir a falência da empresa e tal, mas ele não entra como avalista. Eles fazem bastante pegadinha. Agente fiduciário não é avalista, não paga no lugar da empresa que está devendo. Ele apenas tenta fazer a empresa cumprir o seu crédito, né, a confiança. Aí não é todo mundo que pode atuar como agente fiduciário, tá? O que acontece? Quem é credor de um emissor que está soltando papel, ele já tem dinheiro a receber daquela empresa. Se aquela empresa deixa de pagar os debenturistas, ele vai pensar no dele. Então dá conflito de interesse. Por exemplo, um advogado que seja da própria empresa, né? Dá conflito de interesse, da empresa que emitiu os papéis. Quem não pode ser agente fiduciário? Por exemplo, o banco que está fazendo, né, o agente underwriter, ele não pode ser agente fiduciário, ele está fazendo propaganda da empresa, entendeu? O que acontece? Ele tem que atuar com due diligence, mas ele não vai ser agente fiduciário, tá? Alguma instituição que faça parte do grupo econômico do emissor, tá? E demais fornecedores ou prestadores de serviços da empresa, qualquer prestador de serviço da empresa. Por exemplo, vamos que uma empresa solte debêntures, uma empresa grande, e ela tem conta lá no Banco do Brasil, tá? E o Banco do Brasil emprestou dinheiro para essa empresa. Aí ele vai entrar como agente fiduciário? Não pode, porque ele tem recursos a receber daquela empresa. Então ele não pode ser agente fiduciário nesse caso, tá? É um exemplo também, que é ou prestador de serviços, fornecedores,
da empresa que está emitindo esses novos papéis aí. Beleza? Agente fiduciário não tem na renda variável, só em debênture, nota promissória ou qualquer outro papel aí, certificado de direito e crédito do agronegócio para uma cooperativa, por exemplo, que vai soltar em bolsa. Então, nesse caso aí, agente fiduciário rola porque é renda fixa. Banco escriturador faz o registro, tá? Antigamente tinha que existir um banco para fazer registro, quando não era nada eletrônico. Hoje em dia é bem tranquilo essa parte, né? Banco mandatário, lembra M de movimentação, é responsável pela movimentação, faz a custódia dos certificados, tá? E faz a liquidação também, movimentação e liquidação. E o escriturador registra tudo o que o banco mandatário estiver fazendo. Mais ou menos essa que é a lógica. Greenshoe tem um macetinho aqui bem legal, que o Greenshoe é o seguinte, é o salto verde. Salto verde, ele é 15. Imagine que o salto verde tem 15 centímetros, tá? É uma brincadeira que eu faço aqui, tá? Se, porventura, lembra, green shoe, sapato, salto verde, qual que é o tamanho do salto? 15. 15%, macete para guardar. Green shoe é sempre 15%. O que é isso? Para você entender. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, se todos os papéis, objetos da oferta, forem solicitados, houver a reserva disso no mercado, nossa, foi um sucesso. Então a empresa poderá emitir quanto de restante? 15% do ofertado. Se a oferta era, por exemplo, 300 milhões de reais em papéis, então 15% seriam 45 mil, tá? 45 milhões. 45 milhões poderão ser ofertados aí, que representam 15% dos 300 milhões, poderão ser soltos na forma de, ou seja, novos títulos mobiliários. Então é um aumento como uma premiação, vamos dizer assim, porque a empresa se fez quista no mercado. Quando eu tenho isso aqui, registro de SA aberto, exatamente quando eu tenho que fazer a solicitação, o pedido de registro, quando eu estou falando de ação, oferta de renda variável, mercado primário de renda variável daí. E existe uma instituição normativa bem antiga da CVM 202, tá? Como é que funciona? O pedido de registro da companhia, agora eu vou começar a ser fiscalizado por você, por isso que é registro de SA, tá? O pedido de registro da companhia poderá ser submetido à CVM juntamente com o pedido de distribuição pública de valores. Não precisa registrar a SA para depois, ou no caso, pedir a distribuição pública, tá? Porque seria muito, meio irônico você ter a autorização da CVM para ser SA aberta e depois não poder distribuir seus títulos, suas ações, né? Não ia ser lógico. Para a companhia ser registrada na CVM, o Estatuto Social deve atribuir uma área, um diretor de relações com investidores, tá? Tem que ter, porque a gente entra naquela questão da governança. Essa é a governança mínima que a CVM exige. Quando eu estou falando lá de B3, lá do novo mercado, eu estou falando lá de um nível superior de governança, ou seja, que supera até o requerido pelo órgão regulador que é a CVM, tá? Então a CVM, todas as empresas SAs abertas, elas vão precisar de relações com investidores. Isso aqui é bem legal, é bem lógico, tá? Silent period são uma das normas aqui de oferta pública. A silent period é o período de silêncio, tá? Então assim, eu não posso ficar, se eu trabalho, o agente coordenador, os funcionários do agente underwriter, da empresa do banco que está fazendo abertura de capital ou está participando da abertura de capital ou do lançamento de debêntures de uma empresa, lembra, debêntures, se for emitir, ele tem que sim já ter ações no mercado, tá? Eu não posso ter uma SA aberta aqui emitindo debêntures sem ela ter ações. Ela tem que primeiro fazer para uma empresa poder emitir debêntures no mercado, através de uma oferta pública fiscalizada e regulamentada pela CVM, ela precisa já ter ações, ou seja, ela precisa ser uma SA aberta.
Tá. Agora, o que acontece? Quando tenho lá o banco que está fazendo a abertura de capital de uma empresa que é SA fechada ainda, ou ele está soltando papéis de uma empresa que é SA aberta, debêntures ou notas promissórias, o que vai acontecer? Eles têm que se abster de falar a respeito disso, exatamente para não haver conflito de interesse, insider trading, que são os crimes do mercado de capitais. Então, uma regra, ou seja, que já estabelece, você vem me estabelece uma regra para que os agentes não cometam crimes, né? Então, essa que é a lógica. Então, ofertantes, instituições, tanto a empresa que está ofertando os papéis, quanto as demais instituições participantes, né, deverão abster-se de fornecer informações a respeito da empresa emissora, ou seja, funcionários da CVM, etc. e tal, né, antecede toda a oferta pública aí, não pode ficar falando, abrindo a boca. Período de silêncio. Já o período de lockup, ele protege os minoritários pelo seguinte, porque o período de lockup é quando você tem uma empresa que abriu capital e a maioria das ações ficaram nas mãos dos antigos donos, sócios. Eles têm o controle ainda, só que tem ações na bolsa. O que vai acontecer? Presta atenção. Eles não podem sair antes de 6 meses. Tá? Por que protege os investidores? Porque os investidores entraram confiando que aquilo é uma coisa perene, de longo prazo, entendeu? Os minoritários. Então, existem regras aqui que prendem os majoritários no papel. Os acionistas controladores não poderão, após a abertura de capital da empresa, né? Isso aqui eu estou falando de renda variável, daí, né? Oferecer nenhuma de suas ações até o 6º mês. Até o 6º mês não pode. Do 7º até o final do ano, ele vai poder vender 40% das ações, tá? E após 12 meses, ele pode vender o restante da empresa. Exatamente porque a empresa tem que ter sustentabilidade, é uma razão social, tem funcionários trabalhando, então é uma coisa séria. E oferta pública secundária, o que é? Bom, vamos lá. Isso aqui é bom vocês saberem, porque eu tenho casos de ofertas públicas secundárias. Quais são os casos, as classificações das ofertas públicas de ações secundárias? É quando algum sócio quer cair fora, quando uma empresa se é aberta. Então, o que é uma oferta pública secundária? Quando um sócio quer cair fora de uma empresa, ele sendo majoritário, ele quer vender essas ações para o mercado, é uma oferta, tem que fazer um call de oferta pública, né? Chamar uma oferta pública secundária. Se tem um grupo econômico que está querendo adquirir ações de uma empresa concorrente, né, que são no mesmo setor, mas são concorrentes, quer comprar, tenho que fazer uma oferta pública secundária. Além disso, tem que existir também a aprovação do CAD. Vamos colocar outra questão, por exemplo, uma empresa que é muito grande, tem várias ações na praça, quer fechar seu capital novamente. Né? Vamos parar, vamos sair da bolsa, vamos ficar quietinho aqui, a gente não interessa mais ser uma empresa ser aberta. Pode haver isso? Pode. Tem que haver uma oferta pública secundária no caso. Isso que quer dizer. Por que secundária? Porque os papéis já existem em mercado secundário, já estão circulando, já houve abertura. Então aqui, ó, casos. Cancelamento de registro, exatamente isso. Cair fora, tá? Obrigatória oferta pública secundária de ações para fechamento de capital. Tem que ter. Tem que fazer registro na CVM. Assim como teve que abrir, para fechar, tem que. Aí ela tem que pedir autorização para sair sob o julgo da CVM. Aumento de participação. Então, algum sócio que não vá necessariamente tomar todo o controle, só vai aumentar a participação. Obrigatória, a fim de proibir o fechamento branco. Esse 10 aqui seria de uma apostila que tem lá, vocês têm lá. Eu vou explicar para vocês. Esse 10, o que é esse itemzinho 10, fechamento em branco? Existem formas dos sócios fazerem essa jogada, tá? Ou seja, saírem da empresa, ou aumentarem seu capital, nesse caso,
sem haver uma oferta pública. Ele vai aos poucos comprando todas as ações que tem até chegar uma hora que, né? Ou seja, ele comprou tudo na praça, não precisou fazer uma oferta pública, pagou baratinho o preço, foi comprando devagar para não explodir o preço das ações, para não aumentar o volume de negociação. Então, o fechamento branco é essa possibilidade que existe. Se o sócio majoritário tiver recursos, ele vai comprando ações sem fazer oferta pública de ações. Não pode, isso é o fechamento branco, né? Isso aí é mal visto, então ele tem que chamar esses demais minoritários para ver se eles querem vender os papéis para ele. Alienação de controle. Venda quando alguém quer cair fora mesmo, tá? Eu sou dono de uma empresa de sapatos e dono não, né? Majoritário, e eu quero cair fora, né? Ou passar o controle para alguém. Tem que ter OPA e aplicar o direito do tag-along, tá? Tag-along, que é? A oferta vai ser por 10, o mínimo que os minoritários vão receber é 8. Tem essa regra, tá? Para proteção dos minoritários. Voluntária, não é obrigatório o procedimento da oferta pública de ações. Tá? Se tiver troca de valores imobiliários, vai precisar, né? Porque daí tem a questão que está envolvendo um outro papel na praça, tá? Aquisição de controle de companhia aberta, ó. OPA voluntária. Então, voluntária porque é da parte que quer comprar, né? Com participação de instituição intermediadora que garanta cumprimento com as condições propostas no ofertante, tá? OPA concorrente. Ou seja, tem uma oferta pública de ações e entra outra oferta junto, né? Então, esses casos aí. A companhia, empresa emissora das ações da oferta, ofertante, parte proponente da compra das ações da oferta e controlador. Sócio, grupo econômico possui a condição de majoritário controlador. Existem 3 tipos de precificação, daí é bem tranquilo isso aqui, ó. Preço fixo. A empresa vai ser vendida para o fulano que ele está querendo aumentar a participação. Então, a Assembleia Geral é convocada na empresa e dentro da empresa, o Conselho de Administração vai definir. Não, as ações vão ser vendidas, no mercado está 30, mas vai ser vendido por 50, acabou-se. Tá? Book building. O que acontece? Se são vários investidores, book building é o que, basicamente, esse book building é o que ocorre numa oferta pública primária, tá? Os investidores definem quanto que querem, né, quantos papéis querem e quanto estão dispostos a comprar, em qual valor. Através disso, as médias vai se formando o valor do ticket, do valor do papel, tá? Então, é através de pergunta, né? Pesquisa de mercado. E leilão em bolsa, bem fácil, né? Leilão em bolsa significa precificação através de chamar, né? Ou seja, vai fazer um leilão na bolsa através do pregão. Quem der mais leva. Essa aqui é a diferença. Leilão, ó, a gente sempre fala pregão de bolsa de valores, tá? Mas leilão, existe leilão dentro do pregão. Pregão, de fato, é o seguinte, quando eu estou falando de pregão licitatório, de empresa, funciona assim. Quem oferecer o produto ou serviço pelo menor valor, ganha concorrência. Pregão, leilão ao contrário. Leilão, quando você está fazendo um leilão, é quem oferecer o maior valor. Ou seja, o maior valor pelo papel, que está já circulando lá, é a parte que vai ganhar. Se, por exemplo, uma empresa, um controlador está querendo vender as suas ações, geralmente isso é feito através de leilão. Feito o leilão, quanto que vai receber o minoritário? No caso de, por exemplo, um fechamento de determinada empresa, o tag-along mínimo por lei é 80%. O tag-along da governança corporativa dos novos níveis, ou seja, de uma empresa que esteja no nível 3 da B3, vai ser de quanto? 100%.